Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Tudo bom com você? Eu vou falar de um assunto muito sério e eu hesitei no primeiro momento para gravar porque pode ser que algumas pessoas da minha família, eu não digo meu esposo, porque ele sabe de tudo sobre mim, mas algumas pessoas que pode ser que mantenham algumas lembranças e não queiram saber de algumas coisas, enfim. Mas pode ser que seja um pouco incômodo. E na realidade, você expor uma experiência publicamente pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, porque você é julgado automaticamente quando você fala. Mas como pregadora da palavra do Senhor, como ministra do Evangelho, como missionária de Cristo, eu prego e muitas vezes quando eu vou ministrar para jovens, quando eu vou ensinar para meninas, né, quando eu vou ministrar algum estudo sobre orientação sexual, né, porque eu também sou líder de jovens. Né, então eu lidei a maior parte da minha vida ministerial com jovens, com adolescentes e muitas delas que passavam situações de pedofilia, de abuso sexual. Então eu tive uma experiência, portanto eu poderia ajudá-las de uma maneira mais próxima. Porque uma coisa é você falar de algo que você nunca viveu, mas você imagina, você ensina através da palavra, o que é muito válido. Mas outra coisa é você ter passado a experiência e poder ministrar na vida de alguém. Por isso que é muito importante você passar por experiências com o Senhor, você passar por provas, né? Porque isso vai te dar autoridade, porque a autoridade vem de uma vivência. A autoridade vem de algo que você passou e é, 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 você tem base para você falar com alguém. Né? Você não fala de uma coisa que você imagina, mas de algo que você viveu. Né? E por que eu coloquei abuso sexual e pedofilia dentro da igreja? Porque isso acontece. E como mãe, eu quero falar com você. Como líder de jovem, eu quero falar com você. Como missionária, eu quero falar com você. Como irmã em Cristo, eu quero falar com você. E como pessoa que viveu e passou por isso, tá? Porque eu vou falar na questão de você ter o cuidado com a sua filha ou o seu filho, ou então, se você está passando por algo, te dá uma base para você entender e saber como agir. Nós sabemos que a palavra do Senhor é poderosa, poderosa. E muitas pessoas a usam para dominar, não no sentido bom, assim, de liderar, né? Porque existe uma grande diferença entre liderar, né, e dominar. Existem pessoas que usam a palavra, o seu poder, a sua, a sua patente espiritual, digamos assim, né, o seu cargo eclesiástico para dominar pessoas. E se ele estiver em processo de libertação ou nem em processo de libertação, está sob domínio de demônios, né, e não passa por um período de libertação, ele pode ser um instrumento devastador para destruir vidas. Escute bem. Eu fui uma criança abusada sexualmente por um pastor. Talvez agora seja, sei lá, seu mundo caiu, né? E esse pastor era alguém da minha família, né? Que agora já dorme no Senhor. Por que eu digo que dorme no Senhor? Porque foi salvo, eu creio nisso. Porque passou por um período muito grande de tratamento com o Senhor, um período muito grande de leito, de conserto com o Senhor, conserto com os filhos e várias coisas. Ele era meu avô. E quando eu passei por essas coisas, eu era muito criança ainda. Eu até perguntei na época
na época que eu tô falando assim, quando eu falei com a minha mãe e tal, já tinha passado, ele já tinha morrido, e aí eu falei, né? Mas quando eu falei com a minha mãe, mãe, quantos anos eu tinha quando a gente morava lá na casa tal, perto da casa da minha avó e do meu avô, não sei o quê, porque é um quintal com várias casas juntas. A casa dos meus avós era o centro ali do terreno e o restante, né, era a casa de todos os tios e primos e tudo. Né? Talvez você já passou por isso, ou ainda viva assim, um terreno só gigante com a família toda. E ela falou assim: ah, quando a gente morava aqui, agora quem mora lá é minha tia Rosângela. E eu falei: não, onde minha tia mora? Quando a gente morava ali, eu tinha quantos anos? Que depois a gente foi para outro bairro e tal. Ela ainda era casada com o meu pai, né? Então ela falou assim: ah, quando a gente morava ali, você tinha uns 3 aninhos, 4 aninhos. E sabe, para você lembrar, eu tenho 36 anos, para você lembrar de algo quando eu tinha 3 anos, 4 anos, é porque aquilo foi extremamente traumático. Porque ninguém lembra, né, de algo assim, de você tão pequena. Mas eu lembro de situações em que ele aproveitava que não tinha ninguém em casa, ia lá, me pegava, mandava eu pegar em certas coisas, mandava eu fazer muitas coisas, né? E eu achava que aquilo era uma brincadeira, que eu estava pegando numa brincadeira e fazendo coisas de brincadeira, porque ele fazia parecer assim. Né? E ali foi no decorrer do tempo, fazia isso não somente comigo, isso aconteceu, né, da família, mas essa é outra questão. Mas ele sempre fazia isso, sempre fazia isso. Inclusive, é, ele usava do seu poder eclesiástico e ele foi pastor de muitas igrejas, abriu muitas igrejas Assembleias de Deus. Eu quero deixar claro aqui que eu não quero expor ninguém, pelo amor de Deus. Eu não quero expor nenhuma igreja, por mais que. Ah, isso é antiético, Rafaela, você falar que é Assembleia de Deus. Mas ele, gente, ele trabalhou com Davi Miranda, da Deus é Amor. Ele tinha dons. O Senhor usou ele para fazer paralítico andar. Você tem noção do que é isso? Ele, meu Deus, ele quando levantava as mãos e era aquela multidão de pessoas, muitas multidões caíam endemoniadas, né? Ele curava pessoas, ele pregava horrores, nossa, pregava muito. O que eu quero dizer com isso? Por mais que uma pessoa seja usada, por mais que uma pessoa tenha dons espetaculares, ela guarda segredos que ninguém imagina. Ela trava batalhas que ninguém imagina. E quando eu já estava maior, eu já tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, ele foi dormir na nossa casa, certa vez, ele tinha separado da minha avó e muitas coisas aconteceram. E ali eu já tinha um entendimento. E aí todo mundo dormiu, porque a gente sempre foi muito pobre, muito humilde. E aí a gente dormiu numa. Ele chegou para dormir, isso aqui, a gente dormiu todo mundo na mesma cama. Eu, minha mãe, meu irmão, ele e tudo. Aí todo mundo dormiu. E de madrugada eu acordei com aquela mãozinha, que você sabe, né? E eu fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus, tá todo mundo aqui na cama, o que que eu vou fazer? E aí, o que que acontece? Ele tentou e várias vezes eu me enfiava na parede para ele não tocar em mim. E aí ele foi, minha mãe se mexeu na cama, ele foi, tirou a mão e sentou na cama. E eu ouvi, porque eu fingi que eu estava dormindo, eu ouvi ele orando, pedindo a Deus para que ele conseguisse controlar aquilo e tudo mais. Então, depois de muitos anos, muito tempo, eu perdoei, porque eu entendi que ele precisava de uma libertação. Era um espírito de prostituição que ele não conseguia se libertar, porque, nossa, quantas coisas ele fez como pastor, quantos gabinetes que ele levou pessoas e fazia coisas nesse gabinete. Por que eu estou te falando isso? Porque talvez você esteja passando por isso. Talvez você esteja passando por um abuso sexual, por pedofilia, e é alguém da sua igreja de muito poder, e que você se sente a errada, ou o errado, porque você pode ser um rapaz, você se sente um endemoniado ou a endemoniada, a pessoa que tem o problema, porque este que te toca fala em línguas, profetiza, cura, faz tantas coisas, faz tantos sinais e prodígios e maravilhas, e talvez você esteja realmente achando que o problema é com você, como eu achava que o problema era comigo. Eu pensava, meu Deus, o que está acontecendo? Porque
E esse caso com meu avô desencadeou diversos casos na minha vida. Diversos casos de abuso, entende? E eu achava que eu era, meu Deus, eu que tenho problema, eu quero me matar, sabe? Então eu quero te encorajar, minha filha. Eu quero te encorajar, meu filho. Se você está passando por isso e a pessoa te ameaça falando que ninguém vai acreditar em você porque ele é o pastor tal, ou missionário, ou evangelista tal, ou seja lá o que for, que tem o poder, que ninguém vai acreditar em você, não tenha medo. Vá até a delegacia e dê parte. Fale com seus pais. Fale com alguém de confiança, com alguém que possa ajudar você. Entende? Porque a Bíblia diz que dons são dados sem arrependimento, por amor à igreja. Deus vai usar a pessoa. Deus não usou a mula lá com Balaão, lá em Números, no capítulo 23? Deus usou a mula, por que ele não vai usar alguém que está ali, que ele deu dons? Não necessariamente quer dizer que a pessoa que está ali pregando, falando, sendo usado para até ressuscitar mortos, não necessariamente significa que ela vai subir, que ela vai ser salva. Não diz em Mateus no capítulo 7 que muitos dirão ao Senhor naquele grande dia: Senhor, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. Senhor, eu ressuscitei mortos em teu nome. E o Senhor vai falar: saia daqui, aparta-te de mim que eu não te conheço. Entende? Ter dons não significa que a pessoa vai ser salva. Então você precisa de ajuda. Meu filho, minha filha, se você tem filhos, e tem um líder que é estranho, que você sabe que tem alguma coisa errada, tem uma criança que quer, o pastor, ou seja lá quem for, uma pessoa quer ficar o tempo inteiro, quer botar no colo, não permita. Porque ele é santo, ela é santa. Não, filha, não permita. Tenha cuidado, tenha discernimento, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, nem todos aqueles que estão em Israel são israelitas. Se o Espírito Santo de Deus está motivando você a ver esse vídeo, você já passou por isso, ou está passando por isso, eu quero que você encontre forças no Senhor, forças no Espírito, para que você não seja refém desse tipo de coisa. Tá? Não se sinta pressionada, mas eu não presto. Você está na casa do Senhor, na igreja, para ser ministrado, para ser liberto, para encontrar o caminho dos céus, não para ser abusado, não para ser dominado, não para ser vítima de uma pessoa, de um lobo em pele de cordeiro, não. Tenha discernimento espiritual. Você que é mãe, você que é pai, tenha cuidado com quem seu filho anda. Tenha cuidado, mas vai dormir na casa do pastor, vai dormir na casa de fulano, ele tá sempre no colinho, tá sempre... Tenha cuidado, tá? Não é porque nós carregamos uma Bíblia debaixo do braço como desodorante que nós somos crentes. Pelo fruto, conhecereis a árvore. Quantos exemplos a gente vê por aí. Quantas coisas a gente ouve por aí. Então tenha cuidado. Abra a tua boca, bota a boca no trombone. Mas irmão, a Bíblia diz, daquele por quem o escândalo vem. Mas se você sabe que alguém está sendo usado pelo mal, se você sabe que alguma coisa está acontecendo de errado e você omite, você está sendo complacente com o demônio. Então, tenha discernimento espiritual. Amém? Tenha cuidado, porque nós sabemos quem é e quem não é cristão. Sabemos que há pessoas, pastores, líderes, que estão acima de qualquer suspeita, são íntegros, são honestos, são homens e mulheres de Deus, de verdade. Mas tem uns que não, que são lobos disfarçados. Presta atenção, observe os frutos, observe as atitudes, mais do que a palavra. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.